1 Coríntios 1, de 10 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Apolo, e eu de Apolo. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pela oportunidade e pedimos, Senhor, que o Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações, nos dá entendimento e sabedoria, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem deixado registrado através dos séculos para a instrução da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós podemos ver, a gente comentou semana passada, Paulo vem escrevendo aos Coríntios, e a igreja de Corinto ela estava localizada na nossa cidade, que era cosmopolita. Era uma cidade que tinha todo tipo de cultura. Uma cidade capital na Grécia, como eu falei, ele ficava no Istmo, que era um ponto estreito de terra no continente, que tinha a ligação entre dois mares, e tinha dois portos, um do lado e outro do outro, onde se fazia a transposição, né? É como uma forma antiga que a gente tem hoje, que é o Canal do Panamá, por exemplo, e os navios passam ali pelo Panamá e atravessam pelo canal para não ter que dar a volta no continente todo. É claro que numa escala menor lá na região, mas Corinto era esse centro, e como ele tinha o trânsito de um mar para o outro, passando ali por suas terras, os navios ancoravam de um lado, tiravam a carga, colocavam do outro, passageiros, e às vezes até algumas pequenas embarcações, eles tinham ali uma espécie de um reboque, vamos dizer assim, que eles colocavam algumas embarcações menores, e elas eram passadas por terra e desembarcadas no outro mar, que ficava ali uma distância de pelo menos 13 quilômetros. Mas também, como ele estava no Istmo, que é um estreito de terra, todo mundo que passava de um lado do continente para o outro tinha que passar por Corinto, então ela era a rota principal. Assim a cidade ela tinha gente de todas as nações, de todos os lugares. E é interessante que mostra aqui, nesse círculo, é apresentado, quando Paulo fala a respeito das divisões, dos grupos aqui, ele cita no versículo de número 12, 3 nomes específicos aí. Além do nome de Cristo, é claro que aparece no final do versículo 12. Ele fala Paulo, ele mesmo, Apolo, Cefas. Cefas era um nome hebraico, se referia a Pedro. Paulo utiliza muito mais nos seus escritos Cefas do que Pedro. Então é comum ele aparecer aqui. Então esses 3 nomes, eles vão demonstrar justamente essa diferença de pensamento de vários grupos que estavam ali em Corinto. Paulo era o fundador da igreja. Então aquele que primeiro pregou, talvez o pessoal mais tradicional da igreja de Corinto, aquele pessoal que estava mais desde o começo, tinha uma apego emocional um pouco maior ali com o apóstolo Paulo. A história, a sua chegada, como ele pregou o evangelho entre eles, quem era a conhecer o evangelho, coisa que eles não tinham conhecimento, eles estavam limitados ao conhecimento do Deus de Israel, através dos judeus, que emitiam as suas limitações, porque tinha a circuncisão e uma série de coisas que tinham que ser feitas para que a pessoa pudesse servir ao Deus de Israel. E mesmo assim o judeu, como muito orgulhoso que era, mesmo o cara fazendo tudo que precisasse fazer, ele ainda era considerado alguém de segunda classe no judaísmo, porque ele não tinha o sangue de Abraão. Então, Paulo liberta o povo, os gentios, aqueles primeiros da igreja,
porque eles finalmente veem que há um caminho para a salvação, para o Deus vivo, o Deus do céu e da terra, que eles não precisam ficar subordinados aos costumes judaicos e nem passar por algum tipo de segregação, porque o que é que Paulo ensina? Ele ensina que todos são um em Cristo. Esse é uma das tônicas da carta de Corinto ao tratar dos problemas que aparecem. Então Paulo era um dos nomes, talvez, ali, mais tradicional na igreja. Apolo era um servo de Deus, convertido ao cristianismo, original da cidade de Alexandria, segundo os relatos do livro de Atos. Alexandria era a capital, como é que podemos dizer, a capital intelectual do mundo naquela época. Quando nós falamos sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, ele vai falar sobre o farol de Alexandria. Hoje em dia o pessoal parece que nem estuda mais isso na escola, se perde na história. Esse farol de Alexandria lembrava a cidade, que tinha grandes monumentos e tinha uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, era considerada a maior de todas as bibliotecas. Fora por conta das guerras, acabou sendo destruído, mas por conta da sua imensa e vasta biblioteca, lugar onde deve ter surgido as primeiras traduções ali da Bíblia hebraica para o grego, difundindo a Torá, os ensinos hebraicos por todo o mundo, eram consideradas pessoas de grande eloquência, pessoas de muita sabedoria, sabe aquela pessoa que sabe tudo, assim, grandes mestres. Só que Apolo, ele, aprendendo na Alexandria, a grande eloquência, falava muito bem, um bom falador, um homem muito bom em discurso, sabe aquele sujeito que fala e parece que as palavras elas prendem o povo. Ele se converte ao cristianismo, mas ele era ainda meio fraco no cristianismo. No livro de Atos nos fala que Priscila e Áquila, companheiros de Paulo, quando encontram Apolo, eles pegam eles, não, peraí, vamos ensinar você direitinho a respeito de Jesus Cristo, porque ele sabia pouco, mas ainda com pouco que ele sabia, ele conseguia combater os judeus que não conseguiam fazer frente a ele, porque ele era alguém muito conhecedor. Então existia aquele pessoal que ali olhava para Apolo e dizia, não, esse aqui tem que ser o cara muito bom de fala, alguém muito eloquente. Então não, nós queremos uma igreja que seja uma igreja que seja vista pelo seu grande pregador. Então o pessoal falava que era o grupo de Apolo. O terceiro nome, Cefas, o nome de Pedro. Pedro era o representante do judaísmo, o principal apóstolo, considerado cabeça da igreja por muito tempo. Aquele que estava à frente era a referência. Então, quando se procurava alguém que queria distanciar, as pessoas muitas vezes afluíam, dizendo que eram seguidores de Pedro, dizendo, não, olha, esse negócio de Paulo aí, é um apóstolo meia boca e tal, não, eu sou de Pedro, que é apóstolo lá dos originais, primeiro que estavam lá com Cristo. Então, querendo assim dizer que eram cristãos mais raiz do que aqueles que começaram a igreja, vamos dizer assim. E não contente com esses 3 grupos, mostrando essa visão cosmopolita, cada um olhando para o lado, apareceu um grupo ainda que dizia, eu sou de Cristo. E o interessante é que Paulo chama a atenção de todo mundo. E é uma tendência que nós muitas vezes não prestamos atenção e caímos. Porque o grupo que dizia eu sou de Cristo, ele queria dizer eu estou acima de todas essas coisas. Você não já ouviu alguém falar assim? Quando fala de doutrina, fala, não, para mim não tem doutrina, eu sou Jesus. Ou então quando você fala de algum livro, alguma coisa para se ler sobre cristianismo, ele fala, não, para mim a Bíblia é suficiente, eu não preciso de coisa nenhuma mais. O destaque aqui é justamente um grupo que ele se considerava acima dos outros. Só que até o grupo que dizia eu sou de Cristo, Paulo vem aqui e dá uma pancada neles também. Ele pergunta, por acaso Cristo está dividido? Num certo sentido, quando nós olhamos, todo cristão tem que ser de Cristo. Então, quando alguém no meio de um grupo de cristãos, ele vem dizer eu sou de Cristo, era alguém que estava procurando ele dizer que era mais crente do que os outros. Por isso Paulo vem também repreendendo. Então, quando aparecem essas divisões, esse grupo mostram visões diferentes. Porque quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, versículo 12, há uma tendência no nosso coração de muitas vezes limitar essa briga de Paulo aqui com relação à igreja de Corinto e aos partidos na igreja de Corinto, simplesmente a pessoas que seguiam líderes ou dirigentes diferentes. E muitas vezes isso é replicado em muitos lugares. É comum quando a gente chega em uma determinada igreja, para pastorear a igreja, às vezes há muitas pessoas apegadas com o pastor anterior. E
em muitos lugares você enfrenta ali que tudo que vai ser feito, a pessoa, mas o pastor fulano e tal fazia desse jeito. E eu já conversei com muitos pastores, quando a gente tem a oportunidade de conversar, muitas vezes a gente comenta uns com os outros a dificuldade que muitas vezes leva a essas coisas, principalmente quando o ministro anterior ele costuma gostar de manter uma certa comunicação com a igreja. Eu já enfrentei em lugares mais para o começo do ministério, pessoas que se fazia alguma coisa na igreja, a pessoa pegava o telefone e ligava. Aí, eu falei com o pastor fulano e tal, ele falou que não é desse jeito não. E isso dá um trabalho na igreja, dá um problema. Mas a questão não é só o livro, mas o que ele destaca aqui é a questão do pensamento. Por isso nós precisamos olhar essa ênfase. Porque se nós falamos só a questão de líderes, a gente vai ter muitas pessoas na internet, para lá e para cá, na internet, que gostam muito desses movimentos. Aí um vai dizer, não, eu sou do time Augusto de Podemos. A outro, não, eu sou do time Hernandes Dias Lopes. Existem os seguidores que se apressam a grandes pregadores. Vai existir gente que gosta lá do Silas Malafaia, outros vão dizer que querem ouvir lá o David Leonardo, e tantas outras coisas aparecem dentro de nós, mas é uma tendência humana de tentar criar partidarismo. Muitas vezes os cristãos, no uso dos meios sociais, das redes sociais, da internet, acabam por multiplicar o que a palavra de Deus já condenava desde os primeiros séculos, conforme está escrito aqui em 1 Coríntios, que deve ter sido escrito aí por volta de 55, mais ou menos. Então, são pensamentos. Eu me lembro que há um tempo, alguns meses, acho que mais de ano, surgiu uma discussão na internet, o pessoal discutindo sobre alguma coisa lá da teologia, né? Porque você sabe que tem uns grupos na internet que falam assim, os arminianos e os calvinistas, e quando um desses se cruza, sai faísca para todo quanto é lado. O povo gosta de uma briga, gosta de dizer que ganha discussão. Mas, em um determinado momento, estava ali começando a discussão dessa, o povo polarizando na internet. E aí um grupo de teólogos ali entre, se eu não me engano, foi começado pelo reverendo Augusto Nicodemos e o reverendo Jonas Madureira, dois teólogos de grande porte no nosso país, e eles começaram a brincar, fazendo discussão na internet, criando dois times, dois partidos. De que time você é? E os dois times eram time de como se comer uma coxinha. Aí ele falou que era do grupo dos pontistas, que ele dizia que você pegava a coxinha e começar a comer a coxinha pela pontinha. E o outro dizia, não, essa parte aqui embaixo é justamente para você segurar, você tem que morder essa parte redonda aqui em cima do fundinho. Então você começa pelo fundo da coxinha. Eles começaram a brincar, você é de qual time? Não, eu sou do time dos pontistas. O outro, não, eu sou do time dos fundistas. E começaram essa brincadeira na internet, justamente para mostrar o quão ridículo muitas vezes é nós ficarmos discutindo certas coisas ou nos colocando em partidos diferentes. Talvez fosse uma maneira que Paulo poderia usar nos dias de hoje, quando ele fala aqui com a igreja de Corinto a respeito desses times. Ele chama aqui a atenção da igreja, porque estava acontecendo na igreja, e que é o primeiro momento onde ele vai falar sobre isso. Não é algo que vai estar limitado, ele vai até o capítulo 2 falando sobre essas questões de partidarismo e divisões na igreja. Mas ele vai aqui primeiro chamar a atenção desta falha, essa falta que acontecia ali na igreja. Quando na igreja se faz se esquecer de uma coisa: todos nós somos o time de Cristo. As outras coisas são secundárias. Então o chamado é justamente para nós botarmos o nosso pé no chão e vermos que todos nós temos o mesmo mestre. Então, vamos começar com Paulo apresentando para nós no versículo de número 10 aqui, o propósito de tudo isso. Ele começa com a sua afirmação teológica: eu rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui é bom a gente já dar um spoiler, porque ele vai tratar mais lá na frente, para nós entendermos a questão de divisão. Ainda em Corinto, Paulo vai dizer mais à frente, é até importante que hajam partidos entre vós, usando o sentido de grupos que têm ideias diferentes. Então Paulo não está aqui querendo nos robotizar. Tinha um professor que costumava falar de determinado grupo, que tinha uma formação teológica, formação de liderança,
E ele dizia que ele brincava, que o pessoal era meio robotizado, né? Um grupo aí, derivado do grupo americano, ele dizia que era como aqueles filmes que o pessoal ficava cantando assim, todo mundo com a mesma voz, parecia que estava fazendo a mesma coisa. Você já não sei se já viu na internet aqueles desfiles, principalmente lá na China, desfiles militares, o pessoal levanta a perna, toda uma sincronia tão grande assim, que parece que todo mundo é um monte de robô, assim, todo mundo bem alinhado, a perna levanta na mesma hora, parece que está todo mundo sincronizado, como se não fossem nem humanos. E quando nós vamos estudar a fundo aqui, o que Paulo está escrevendo, quando ele fala de não haver divisões, ele não está falando de uma, como é que podemos dizer, de a coisa ser robotizada. Ele está falando de uma homogeneidade. Palavra meio complicada, mas o que é homogêneo? Quem faz na cozinha, você mexe com receita, né? Quando você tem uma receita de bolo, geralmente em receitas de bolo parecidas, você fala, não, você vai colocar todos os ingredientes e vai bater até a mistura ficar homogênea. Até você olhar a mistura parece ser tudo uma coisa só, não tem diferença. A massa fica lisa, como se não tivesse ingredientes diferentes, se fosse uma coisa só. Então, homogêneo quer dizer bem misturado. Não quer dizer igual, mas bem misturado. Um bolo é uma mistura homogênea, mas para um bolo funcionar ele tem que ter ingredientes diferentes. Se você colocar só trigo e bater, ele fica uma massa homogênea de bolo, não vai ficar. Mas quando você mistura diferente, você vai misturar o trigo, o ovo, a manteiga, o açúcar, e batendo tudo isso, ele vai se dissolver, ele vai se transformar numa mistura homogênea. Então, quando ele fala aqui que não haja entre vós divisões, ele está enfatizando que não tem uma linha demarcatória que diz que tal grupo está para cá, tal grupo está para lá. E aí me faz lembrar da minha adolescência, no congresso de adolescentes, por volta dos 13 anos, na cidade de Cocos, na Bahia. A gente estava lá com uns amigos, e congresso é aquele negócio, você junta com a turma ali, você quer ficar conversando, conversa com os colegas, vai conversar com as meninas e tal, e fica aquele negócio, está todo mundo ali uma hora de intervalo, aí de repente alguém falou, não, está tendo um culto lá na Assembleia, bora lá assistir o culto. Aí vamos embora, aí sai todo mundo, e o grupo, algumas meninas, alguns meninos, todo mundo junto ali, conversando, aquele negócio, aí você vai para o culto. Quando você chega lá, a gente sentar, daqui a pouco ele levanta aí, porque as meninas foram para o lado e os meninos foram para o outro. Aí a gente, os meninos falou, não, esse passeio aqui não foi muito bom, mas esse balé não está bom não. Mas assim, você chegava na igreja, os homens sentavam do lado e as mulheres sentavam do outro. Aí eu pensando quando estudo esses textos, isso aí é justamente um pouco da falta de homogeneidade. Uns ficam para lá e outros ficam para cá. Beleza, ali são mulheres e homens. Mas às vezes você tem lugares em que ficam os grupos, né? Não, o grupo tal senta de tal lado, o grupo tal senta de tal lado. Às vezes a gente está igual na escola. Você está ali no segundo grau e os alunos ficam ali, você já sabe. Geralmente era assim, hoje eu já não sei mais, a juventude mudou tanto, mas geralmente você olhava assim, né? Quem sentava no fundão era o pessoal da zoação, o pessoal mais bagunceiro, sentava lá atrás. Quem sentava lá na frente, geralmente eram os mais estudiosos, ou pelo menos aqueles que queriam fazer a figura do professor de que eram os alunos mais interessados. Aí no meio você ficava vendo, né? Tinha aquele pessoal que gostava de estudar, mas não queria ser taxado de nerd, então sentava um pouco mais atrás. Queria aqueles que queriam ser mais enturmados, então sentavam mais perto do povo da bagunça, mas aí ficava cada um no seu lugar. Você não conseguia, se você pegasse o CDF e colocasse ele para sentar lá atrás da turma da bagunça, ele ia reclamar, porque o pessoal estava conversando e não estava conseguindo prestar atenção na aula. Se você colocasse o pessoal do fundão sentado lá na frente, ia dar confusão. Por quê? Porque ele ia falar demais e o pessoal ia reclamar e o professor ia reclamar. Então ficava a classe dividida, estava todo mundo ali. Então quando Paulo fala que não haja divisões, ele fala de não haver uma linha tão clara que diga assim, quem gosta disso está por lá de cá, quem gosta daquilo está por lá de cá. E era justamente esse era o propósito que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Paulo destaca aqui os grupos, eram divisões de pensamento, mas existia ainda em Corinto as divisões por classe social. Existiam as divisões por bens, vamos dizer assim. Existiam vários tipos de divisões. O que acontece em Corinto eram vários grupos completamente separados, que não se comunicavam e não se preocupavam uns com os outros. Por isso Paulo disse, eu rogo
que vocês sejam mais homogêneos, que não haja divisões, que sejam à vista, que vocês sejam simpáticos, que vocês interajam com as pessoas, vamos dizer assim. Ele diz: sejais inteiramente unidos na mesma disposição. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos têm o mesmo propósito, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, né? Parecer quando alguém dá um resultado, no jurídico, né? Parecer quando se analisa o caso, e aí vai, geralmente no colegiado, o relator vai dar o parecer dele, porque ele acha que seria a resolução certa. Parecer é você dar uma razão, é você justificar o porquê, você dá um resultado. Então Paulo está dizendo: olha, vocês, eu rogo que vocês não demonstrem essa divisão, que vocês entendam que é o mesmo propósito, que acompanham o mesmo parecer, que tem o mesmo direcionamento, que estejam na mesma direção. Quer dizer, qual o objetivo da igreja? Aí precisa lembrar muito bem disso. O objetivo da igreja é pregar o Evangelho, manter a comunhão e auxiliar uns aos outros no caminho de Cristo. É comumente falado na teologia que há um tripé na verdadeira igreja. A igreja verdadeira, ela tem pregação da palavra, ela tem disciplina eclesiástica e ela tem a aplicação dos sacramentos. Essas três coisas estão incluídas aqui, na aplicação dos sacramentos, comunhão. Então a igreja verdadeira tem que ter comunhão. Na disciplina eclesiástica está no auxílio uns aos outros, quer dizer, corrigir uns aos outros para o plano, o caminho de Cristo, para que possamos chegar a Cristo. E a disposição de entender que nós estamos aqui para transmitir a mensagem do Evangelho. Então, Paulo no versículo 10, ele vai nos chamar aqui a ter esse propósito, que todos nós estamos aqui na mesma direção, estamos para fazer a mesma coisa. Então, se temos todos a mesma vontade e a mesma direção, por que nós vamos entrar em desavenças no sentido de atrapalhar uns aos outros? A palavra de Deus nos fala que um reino dividido, nosso Senhor Jesus Cristo fala isso nos Evangelhos, o reino dividido entre si, ele não flui para frente, não vai progredir. Isso ele respondeu aos fariseus quando eles acusaram ele de operar milagres pelo pai dos demônios, né, Beelzebul. Ele fala: se Beelzebul está expulsando os próprios demônios, ele vai morrer, porque o reino dele está dividido. O reino não pode estar dividido, mas é interessante como muitas vezes nós somos tentados pelo inimigo a dividir o reino de Deus. A coisa que me deixa mais triste no ministério falando é quando vejo muitas igrejas que ficam disputando entre si. Na Bahia, onde nós estávamos, uma pequena cidade, houve um movimento lá, de uma igreja que tinha lá, antes duas assembleias principais, e uma lá no ministério mais diferente. De repente ela se dividiu e virou 4 igrejas diferentes. Eu comecei a ver uma dinâmica acontecendo na cidade. O pessoal convidava para muitos eventos, e eu deixei de ir para os eventos, deixei de recomendar aos irmãos da igreja, jovens principalmente, a ir para os eventos. Às vezes eu sou meio assim, antissocial nessas coisas por conta de alguns problemas. O que aconteceu? O pessoal fazia um congresso na igreja, aí o pessoal ia lá, no pregador, lá fazer as revelações dele, dizia que o Espírito Santo estava dizendo para ele que quem foi ali visitar aquele congresso tinha que sair da igreja que ele estava para ir para aquela igreja. E as pessoas, muitas vezes, jovens envolvidos, achando que era mesmo o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo trabalha contra ele mesmo, ele está dividido, a palavra diz. Aí saía de uma igreja para outra. Só que o que aconteceu? Quando uma igreja fazia no final de semana, a outra no próximo final de semana fazia. E no outro a próxima igreja, e depois a outra, até que as 4 fizessem um rodízio total. E das 4, todos os pregadores diziam sempre o quê? A mesma coisa. Eles diziam que quem estava ali visitando tinha que sair da igreja, ele estava para poder ir para a igreja dele. Agora, esse tipo de coisa é o que eu falo que me desanima com relação ao que nós vemos na palavra de Paulo. Ao invés de nós entendermos como povo de Deus, que o objetivo nosso é ganhar as pessoas que não conhecem Cristo, para o Evangelho, muitas vezes, o meio cristão, aqui estão disputando, querendo puxar o crente de um lugar para o outro. E fazendo esforço para puxar alguém de um lugar para o outro. E assim, se eu tiro alguém de uma igreja para outra, eu não estou tirando alguém do pecado para o Evangelho, estou só mudando ele de denominação. Mas é a hora de tirar realmente aqueles que não conhecem a salvação, da perdição para a salvação.
E aí vem o nosso efeito, quando Paulo chama a nossa atenção a não estarmos divididos. Isso quando nós falamos em igrejas, denominações diferentes, a esse costume de tirar de um lado para o outro. Veja que nós temos que tomar cuidado, porque há muita gente hoje querendo, inclusive, legislar no nosso país com relação ao que é chamado na lei de proselitismo. Já ouviu essa palavra, proselitismo? Se você não viu, talvez você não tenha prestado atenção. Depois que eu falar aqui, talvez você vá ouvir, porque antes você não sabia o que era, então você não prestava atenção no tempo. Proselitismo quer dizer converter alguém de uma fé para outra. Quando o Evangelho chegou no nosso país, era proibido o proselitismo. Quer dizer, as igrejas evangélicas, protestantes, elas eram proibidas por lei de converter católicos ao protestantismo. Mas os missionários agiram contra a lei. Por quê? Porque o Evangelho tem que ser pregado. E hoje tem muita gente querendo voltar isso para a lei. Quer dizer, eu não vou poder mais pregar para o outro. Se alguém que não é da minha religião, eu não posso pregar para ele que ele está no lugar errado, ele tem que ir para o lugar certo. Eu posso convencer ninguém. O que a gente quer aqui não é a questão do proselitismo. Às vezes as pessoas elas precisam se adaptar. Eu não sou contra a mudança de alguém, vamos dizer, de uma denominação para outra. Às vezes acontece, mas deve acontecer porque é um ajuste de como eu entendo que eu devo servir a Deus. Então tem gente que acha que deve servir a Deus pulando, levantando as mãos, dando glória, falando em línguas. Ele vai ter seu acolhimento no meio pentecostal. Tem gente que vai entender que a palavra não exclui exatamente dessa forma e que a solenidade do culto é algo importante como nós entendemos e vai cultuar melhor entre nós. Cada um deve escolher por convicções de como entende a Bíblia. E não nessa guerra de ficar puxando para um lado e para o outro. Mas o problema é quando isso avança e às vezes nós fazemos essa disputa dentro da própria comunidade. Então na comunidade, em vez de a gente trabalhar todo mundo para que a coisa ande, às vezes a gente fica disputando uns com os outros. É uma questão muito difícil. Já passei por outra determinada igreja, onde a gente tinha esse problema. Muitas vezes a gente chegava, começava a ter contato, fazer um trabalho de evangelismo, e às vezes dava para nitidamente ver nos irmãos, quando algumas pessoas você conseguia atingir com o Evangelho, e essas pessoas começavam a vir para a igreja, e às vezes faziam discipulado, se batizavam. Alguns irmãos, ao invés de ficar felizes, parece que ficavam tristes, porque eles conviviam com essa pessoa há muito tempo, mas eles nunca conseguiram atingir essa pessoa com o Evangelho. Mas a palavra nos fala o seguinte: se eu não consegui, mas outro conseguiu, glória a Deus. O importante é que o Evangelho está atingindo as pessoas. Mas aí que vem, nós precisamos entender que nós precisamos deixar o orgulho de lado para poder continuarmos a ver o Evangelho crescendo. E Paulo ele vai falar sobre isso. Deixa eu só encontrar aqui. Lá no versículo 13, ele diz para nós: acaso Cristo está dividido? É a primeira pergunta que aparece para nós aí no versículo 13. É a questão do orgulho. O Cristo é o mesmo, todos nós trabalhamos para Ele. Não há uma disputa entre os irmãos, isso não é uma corrida. E muitas vezes nós perdemos isso porque o espírito competitivo do crente ele é muito grande. Você já viu, é só fazer uma gincana na igreja, o que é que acontece? Você cria dois grupos, e aí? Todo mundo sabe, né? Você cria dois grupos e parece que virou a terceira guerra mundial. E aí o pessoal não gostava muito. Quando eu estava no seminário, na igreja, quando eu organizava a gincana, eu fazia o povo ficar doido. O pessoal estava acostumado a ficar correndo, e aí eu começava a mostrar as regras, e as regras que eu colocava era simplesmente para poder quebrar toda a competitividade. Terminou a gincana que dirigia, a irmã chegou para mim e falou: pastor, eu não gostei. Por que, minha irmã? Você acabou com o meu espírito competitivo. Eu digo, graças a Deus por isso. Porque as pessoas queriam brincar. Mas a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar. Eu tenho um espírito competitivo. Já viu os irmãos da igreja quando vão jogar bola? Futebol? O que é que acontece? Tem que ficar lá vigiando. E não é só irmão, não. Porque assim, eu nunca fui muito afeito ao futebol. E mais ainda depois que eu decidi ser pastor, sabe? Porque os pastores que eu conheci que jogavam bola,
brigava, que era uma beleza. Aí depois o irmão chegava lá e falava: nossa, o pastor deu uma canelada no fulano e tal. E são coisas que chamam a atenção, porque a nossa competitividade é muito alta. Então é um espírito que nós precisamos aprender a trabalhar em nosso meio. Isso não está dividido, e Paulo vai começar trabalhando isso em nós. Ele vai seguir aqui no versículo 11, porque são os acontecimentos. Ele diz: a vós respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contenda entre vós. Cloe é citado aqui e nenhum outro, mencionado somente aqui, né? Ele fala dos familiares. Segundo os estudiosos, ele pode falar tanto da família, não se sabe se esta Cloe é um nome feminino, ela era moradora de Corinto ou moradora de Éfeso, onde Paulo estava quando escreve a carta aos Coríntios, ou talvez ela tivesse residência em dois lugares, ou pessoas que trabalhassem para a família em Corinto. Mas o fato é que havia conhecimento ali dos irmãos, e essa pessoa informa Paulo o que está acontecendo na igreja. E lembrar aqui que a gente começou a falar sobre pastores, Paulo está escrevendo para Corinto aqui, não é tentando dar pitaco no que está acontecendo lá, mas Corinto não estava como pastor, não tinha ministro lá. Paulo ainda era o responsável pela igreja de Corinto. Ele não estava aqui entrando em cima da autoridade de um outro pastor que estava no local. E quando ele afirma, ele fala dele, ele fala de Apolo, dizendo que eles dois não gostariam disso, que Pedro também não gostaria de haver divisões. Esse negócio de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, nenhum dos três aprovaria uma divisão dentro da igreja carregando o nome dele. Talvez hoje algumas pessoas dizerem que são de Pedro, fará Pedro se remexer lá no túmulo, o pós dele. Porque Pedro sempre deixou ênfase que o trabalho é de Cristo. Os apóstolos sempre enfatizaram que o trabalho é de Cristo. Mas a casa de Cloe informa Paulo do que estava acontecendo. Então, a primeira coisa, olha como é um negócio diferente dos nossos Jesus. Paulo ele chega e diz: olha, eu estou sabendo do que vocês estão fazendo. E ele fala quem contou para ele. Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. Hoje em dia, quando você fala alguma coisa, vai confrontar o irmão com alguma coisa, a primeira coisa que ele pergunta é o quê? Quem foi que falou? E aí quando a pessoa pergunta quem foi que falou, desconversa para poder tentar, já fica a dica: não pergunte quem foi que falou. Não interessa quem foi que falou. Mas aqui Paulo ele dá clareza, dizendo: eu fui informado pelos da casa de Cloe. Naquele tempo havia uma autoridade apostólica que ele podia chegar ali, e ele confiava que ele ia dar um sabão na igreja, e o pessoal ia baixar a bola e obedecer. Hoje em dia a gente fica com medo de você falar quem foi que disse, e aí depois a pessoa se voltar ali para poder tentar perseguir ou fazer alguma coisa contra quem falou alguma coisa. E aí a confusão ela aumenta mais ainda no nosso tempo, nas nossas igrejas. Então havia informação. A liderança ela confronta. Paulo vem confrontar os irmãos sobre aquilo que estava acontecendo. E o que é que Paulo espera? Paulo espera que essas coisas sejam resolvidas. Quando nós vamos para a 2 Coríntios, nós vamos ver que mesmo com a exortação de Paulo, a igreja mesmo assim se resolveu. Ele resolveu algumas coisas, né? É um caso que acontece lá na frente, sobre o caso de fornicação adultério. Então isso aí foi resolvido, alguns casos mais graves. Mas ainda havia entre os irmãos muita briga com relação a esses grupos. Mas Paulo ele vem aqui para confrontar a igreja. E aí, para nós entender, Paulo está falando da igreja que estava tendo divisões, quer dizer, era visível para os de fora, que havia pessoas que estavam em espectros opostos na igreja, discutindo entre si, e Paulo diz: não é conveniente isso. Eu estou sabendo que há contenda entre vocês. E quando ele fala eu estou sabendo, isso aqui já por si só é uma palavra para que desperte na igreja temor. Então ele vai trazer: olha, vocês deveriam estar envergonhados. É mais ou menos isso que ele quer dizer quando ele diz: eu sei que há contenda entre vós. E aqui há algo interessante. Quando Paulo escreve eu estou informado, eu sei, não adianta tentar negar, é justamente para que eles vejam que não dá para tentar ficar mascarando o que está acontecendo. Porque muitas vezes a coisa anda justamente porque a gente tenta negar aquilo que está acontecendo. É o famoso pano quente. A gente fica tentando, e o pecado ele precisa ser confrontado diante de nós. É claro que hoje em dia a gente tem um cuidado muito maior.
Às vezes eu olho para Paulo e fico assim, com aquela, né, não é bem a palavra, né, mas é a palavra que a gente conhece, tipo inveja, assim, né? Tipo assim, Paulo podia chegar lá e descer o chicote, não estava nem aí com ninguém. Aí quando eu estava falando sobre isso, os irmãos mandaram lá uma gravura no grupo, né? Paulo dizendo, não, diz aí. Fala, não, Paulo, a gente não podia dizer isso. Só que do jeito que Paulo escreve, já era uma cacetada. E aqui ele está falando no geral, ó, ele não está citando ainda, eu só fiz quem informou, mas ele só tem problema aí, vocês precisam resolver. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, quando ela nos chama a atenção. A igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja dos primeiros 9 versículos, que é uma igreja cristã de Cristo, que era uma igreja verdadeira, de pessoas salvas no Evangelho, que estavam ali crescendo, que tinha manifestações dos dons. Paulo diz, vocês precisam resolver. Então, a igreja de crentes também tem problema. E às vezes a gente é crente, mas pode estar fazendo alguma coisa errada. E muitas vezes as pessoas entram na igreja e acham assim, fulano fez fulano não deve ser crente. Tem tanta gente que crente que faz tanta coisa errada. Às vezes a gente faz tanta coisa errada, a gente enfia tantos pés pelas mãos. Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos à correção. A grande diferença entre o crente verdadeiro e aquele que não é crente não é errado, é como nós recebemos a correção da parte de Deus. E é claro que hoje a gente fala dos dois lados, né? Que às vezes tem lideranças que não sabem corrigir. Nós sabemos que isso é uma realidade. Quem tem um certo tempo de igreja já se deparou com isso, com lideranças que não sabem aplicar a correção. Isso também vai acontecer. E esses líderes vão prestar contas deles diante de Deus. Agora, de forma alguma, por mais que seja mal aplicada a correção, por mais que você possa dizer que a pessoa ela não tem dignidade, ou que não podia estar fazendo aquilo, qualquer tipo de correção, se essa tiver embasamento na palavra, ela não pode ser recebida com desdém pelo crente. A questão está na palavra de Deus. É por isso que quando a gente vai fazer a nossa promessa lá de profissão de fé, que vai para frente, diante da igreja, para professar fé, quando você vem para ser batizado e professar fé, você diz lá que promete ser fiel e obedecer à liderança da igreja enquanto essa permanecer fiel à Sagrada Escritura. Então você pode não concordar com a liderança da igreja, agora você tem que não concordar baseado na palavra de Deus. Você tem que argumentar na palavra de Deus, não é só dizer eu concordo. Assim como a liderança tem a responsabilidade de trazer a correção na palavra de Deus também. Então Paulo diz, olha, eu já sei o que está acontecendo. E como diz, não adianta, não vamos tentar negar. A coisa mais feia que tem para o crente é quando ele é confrontado em pecado, ao invés de demonstrar arrependimento, ele tentar justificar o porquê fez aquilo. Sabe aquela conversa pessoal, mas por que você fez? Mas também é porque aconteceu assim, não é porque eu estava com essa dificuldade. Nenhuma justificativa cabe no arrependimento. Arrependimento é arrependimento. Deus já sabe todas as coisas. E Ele sabe o que você vai falar, e mesmo que você não falou, e às vezes até mesmo as situações que você nem lembra, mas que lhe prejudicaram, Deus sabe também. Então, você não precisa tentar armar a defesa diante daquele que sabe todas as coisas. Ele entende o seu coração. E diante de Deus, você não precisa dar os motivos por que alguma coisa errada aconteceu. Ele só precisa da sua palavra dizendo, se arrepende e aí tudo é apagado. É muito mais simples de nós resolvermos. E é isso que Paulo traz quando ele diz, olha, eu já sei tudo. E ele fala no versículo 12, que é o que nós lemos, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não, eu já sei tudo. E nós precisamos ter essa consciência. Quando chega ao ponto da liderança da igreja, saber alguma coisa, é porque aquilo precisa ser tratado. Porque a liderança, muitas vezes, é igual aquela história, é a última a saber. Às vezes as coisas estão acontecendo e tem um monte de gente que está sabendo. Só que ninguém fala com os líderes. Às vezes tem um irmão que está fazendo alguma coisa errada. Aí tem um outro irmão que está sabendo. Só que ninguém procura o presbítero para poder contar, ninguém procura o pastor para poder falar, ninguém avisa ninguém. Aí fica lá acontecendo, só que aí a gente vai fazer o contrário lá dos 3 macaquinhos, né?
Falei macaquinho, com a boca fechada, o olho fechado e o nariz fechado. Em vez de a gente procurar resolver o que ele faz, a gente vai cutucar do lado. Você viu o que o fulano estava fazendo? E aí depois as pessoas vêm falar, e a igreja não faz nada. Só que a liderança é a última a saber. É igual aquela história, né, do marido e mulher. O marido é o último a saber, o pai é o último a saber. Quem é de tomar providência muitas vezes é o último a saber, porque é a pessoa que mais se preocupa. Eu me lembro que lá na Bahia, era o jovem, tinha jovem da igreja, que ele ia para as festas e ele fugia das fotos, o pessoal ia tirar foto, ele não saía uma foto, que é para poder a liderança da igreja não ver, para não chamar ele a atenção. Mas o sujeito era mestre. Ninguém conseguia tirar uma foto dele. Ele tirava uma foto do namorado, que não era no dia, a roupa. Aí no mesmo dia, um pouco depois, aparecia o selfie da namorada dele na festa. E para cá e para lá, e não sei o que, e ele não aparecia em lugar nenhum. Entendeu? Aí apareceu o amigo dele lá, depois tinha uma foto dele comigo em outro lugar, com a mesma roupa do mesmo dia. Só que na festa ele não aparecia. Por quê? Ele fugia, porque ele estava com o objetivo. Tem jovem que vai lá e bloqueia o pastor, bloqueia os presbíteros, bloqueia os líderes da igreja no Instagram, para ninguém ver nada. Então, vai ser o último a saber. E aí o pessoal chega e fala, mas a liderança não faz nada. É claro que não faz nada. Você não vai lá avisar. Por isso que não faz. Aqui não. Aqui o pessoal da casa de Chloe falou, Paulo, está acontecendo problema. Comunica com o pessoal lá para resolver isso. O Paulo prontamente escreveu a carta para poder resolver essas coisas. Ele fala, olha, eu falo disso. E aí ele vem para o versículo 13 na correção. Acaso por isso está dividido? Ou foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então aqui ele está falando da igreja do Evangelho. A igreja é a igreja de Cristo. Então, Cristo está dividido? Não. Então servimos todos ao mesmo Senhor. Seja aqui na igreja presbiteriana, seja na igreja batista, seja na Assembleia, todos aqueles que são verdadeiramente servos de Cristo, estão servindo a Cristo. Então, Cristo está dividido? Não. Quem é batizado aqui é batizado em nome de Cristo. Quem é batizado lá é batizado em nome de Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então deveríamos estar no mesmo propósito. Eu me lembro com saudade da minha infância, no começo da adolescência, lá na cidade de Bom Jesus da Lapa, que as igrejas elas trabalhavam muito juntas. Eu me lembro, já no começo do louvor, a gente dividindo, fazia programações juntamente com a igreja batista, a igreja assembleia, e dividíamos o mesmo palco e apresentávamos a banda da igreja presbiteriana, a banda da batista, a banda da assembleia, misturava o presbiteriano com o batista com o assembleano, aí a gente fazia apresentações, tocava as músicas, fazia propósito ali, a Tenda da Esperança, que era um projeto da igreja batista, chegava nas romarias, saía aquele monte de igreja fazendo evangelismo, e o pessoal saía fazendo evangelismo, pegava uma fichinha, e cada pessoa que eles evangelizavam, ele pegava os dados da pessoa, quem ele era, se ele tinha preferência para alguma igreja, ou onde ele morava, se ele tinha preferência para alguma igreja, eles pegavam essa ficha e ensinavam o pastor daquela igreja. Se ele morasse perto de outra igreja que tivesse, ele passava o pastor da outra igreja, e assim, todo mundo evangelizava junto e distribuía ali as fichas à medida que as pessoas pediam para poder, os pastores das igrejas, dar assistência às pessoas que foram evangelizadas, sem disputa, sem querer puxar para a sua sardinha. O evangelho crescia. Hoje nós vemos as programações, cada um querendo puxar para o seu lado, em detrimento do outro, o evangelho que tem minguado. Mas, infelizmente, também nós temos que falar que às vezes isso dentro da própria igreja, é com tristeza quando a gente fala ali em treinamentos que englobam o país todo da igreja presbiteriana, alguns líderes falaram sobre treinamentos que eles preferem fazer a nível do presbitério, porque cidades que têm mais de uma igreja, às vezes fazem programações e as outras igrejas não querem participar da programação para não prestigiar aquela igreja, para aquela igreja não desenvolver, fica disputando quem é que cresce mais. E às vezes a gente faz isso uns com os outros. E Paulo está perguntando, Cristo está dividido? Nós somos batizados em nome de quem? Quem é chamado para o Evangelho é ganhado para quem? É para nós ou é para Cristo? E ele vem com o versículo 14, né? 14 até o 16 aqui. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Olha a preocupação de Paulo.
Olha, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, mas depois vocês vão dizer, não, sou de Paulo porque eu fui batizado em nome de Paulo. Porque Paulo sabia que não tinha batizado ninguém no nome dele, batizou em nome de Cristo. Mas você imagina, se hoje já acontece, imagina naquele tempo. A pessoa diz, não, Paulo falou foi isso. Imagina o tempo para poder desmentir alguma mentira dessa. Quantos escritos, quando nós vamos estudar o que é chamado manuscritologia, existem muitos escritos antigos que são atribuídos aos apóstolos. Existem muitos livros que foram escritos e pessoas dizem, é de Paulo. Só que a manuscritologia, que é a ciência que estuda isso, ele vai ver lá o tipo de escrito, a data, a região, e aí vai descobrir que não foi escrito por Paulo. Tem como saber isso? Você tem uma ideia? A carta aos Hebreus, até os anos 70, era considerado por muitos teólogos que era de Paulo. Só que aí com o estudo dos anos 70 para os anos 80 foi descobrir que a carta de Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa dúvida já vem lá desde o primeiro século. Mas é uma correção porque eles descobriram alguns sinais que Paulo sempre deixa em todos os escritos dele. E não tem esses sinais lá em Hebreus. Mas com certeza a teologia de Hebreus, o ensino dele é um ensino condizente com o ensino de Paulo. Mas há essa descoberta. Então por isso que de vez em quando aparece na televisão alguém dizendo, olha, encontraram o Evangelho de Tomé. Tudo mentira, você já está comprovado. Porque teve muita gente que escreveu e depois colocou o nome. Ele escreveu o que queria e colocava lá, é Tomé, é de Paulo, é de Pedro. Geralmente eles pegavam o nome de pessoas que não são evangelistas, né, para tentar ficar mais fácil. E aparece até o Evangelho de Enoque, escrito no século IV, sendo que Enoque viveu mais de 5 séculos antes de Cristo. Como é que Enoque escreveu um livro 2.000 anos antes, 2.000 anos depois de ter morrido? Aí ninguém sabe. Então existia isso. Então Paulo está dizendo, para que ninguém diga, para que não fique essa história. Paulo primeiro está dizendo, olha, para que o pessoal não comece a falar uma heresia dizendo que foi eu que ensinei. Que esse é um grande cuidado que a gente tem que ter. Às vezes as pessoas passam pelo telefone sem fio. Quem nunca fez aquela brincadeira? E aí as coisas vão mudando, daqui a pouco fica completamente diferente. Aí Paulo está dizendo, olha, para que não haja distorção da minha palavra, ainda bem que eu colocava os outros para batizar. Então, ele vai chamar a atenção sobre isso. No versículo 16, ele ainda vai citar, para ser justo, a casa de Estéfanas, né? Mas no versículo 17, quando ele diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Aqui o versículo 17 é o grande desfecho. Paulo está dizendo, olha, eu não estou aqui para batizar. O que vai significar isso para nós? Vamos entender aqui. Batizar é conhecido no primeiro século. Isso a gente estuda bem quando a gente vai estudar sobre o batismo, os sacramentos. Deve passar por isso um pouco mais à frente, né, nas nossas escolas dominicais. O batismo é um sinal de entrada no povo de Deus. Então é o receber mesmo. Quando Paulo fala, não me enviou Cristo para batizar, ele está dizendo que o objetivo dele não é fazer a igreja grande. O objetivo dele não é fazer a igreja grande em termos de número. Vai dizer, eu recebi não sei quantos membros. E a gente tem que olhar porque há muita liderança hoje, e há muitos crentes hoje que acham que a igreja está bem quando entra muita gente na igreja. Então ele se preocupa com isso, se preocupa com o batizar, no sentido do que Paulo está dizendo, e mais gente está, mas não se preocupa como essas pessoas conhecem o Evangelho. Então Paulo vai enfatizar que não é o objetivo dele apresentar grandes números, mas pregar o Evangelho. Porque nos grandes números as pessoas falam o que se quer ouvir. Então aqui ele já está rebatendo tudo, né? Se você diz que Paulo não era bom porque ele não era um pregador eloquente, igual a Apolo, que falava bem, talvez tivesse uma vozona assim, muito bonita, não é esse o meu objetivo. Eu não vou aprender, eu não vou mudar, eu não vou tentar fazer pantomima para poder as pessoas ouvirem o que ele chegar aqui. Meio dizer, eu não vou ficar fazendo igual muitos pregadores que tem aí, né? Fazendo aquele movimento para poder arrastar uma multidão para o pessoal entrar. Vamos lá em tal lugar ouvir um fulano e tal pregando. Então o objetivo não é arrebanhar, e aí vem para nós entendermos. Né? O objetivo não é a qualquer custo nós fazermos as pessoas entrarem dentro das portas da igreja, mas pregar o Evangelho. E aí talvez venha justamente a ruptura. O que Paulo está trazendo aqui é que havia pessoas que queriam batizar muita gente, mas eles não estavam preocupados se o Evangelho estava sendo realmente pregado.
falava para trazer gente para a igreja, mas ele não estava pregando o evangelho. E é algo que eu sempre comento, que é algo que deve queimar no nosso coração, esse entendimento. Porque nós temos sido impulsionados com o tempo, há décadas, a fazer isso que Paulo está dizendo que não devemos fazer. Por quê? Porque a gente transformou o evangelismo em chamar a pessoa para vir para a igreja, ao invés de nós falarmos do evangelho para o outro. Então, quando Paulo diz, eu vim pregar o evangelho e não batizar, ele está falando, eu não quero simplesmente que a pessoa entre na igreja, eu quero que ela entenda o evangelho. Então ele vai chamar a nossa atenção da pregação do evangelho. Agora, o que pregar o evangelho e batizar tem a ver com as divisões da igreja? Aqui é a grande questão. As divisões aconteciam justamente porque as pessoas estavam mais preocupadas com seus grupos do que com o evangelho. Estavam mais preocupados em ter o seu grupo de afinidade, vamos dizer que eles estavam certos, do que com o crescimento do evangelho. Porque em Corinto ele vai falar do indulto ou descrente, ele entrar dentro da igreja, e chega dentro da igreja, está os irmãos lá se degladiando, né? Vai dizer, lá em Gálatas ele vai dizer, se vós vos mordeis, a gente falou esses dias, né? Que vocês estão se mordendo, como é que vocês vão fazer alguma coisa? E às vezes a gente, nessa índole, nessa tentação que tem nos derrubado, a gente está ali na disputa e a gente não vê o quanto o evangelho é prejudicado por nós. Por quê? Porque as pessoas estão aí fora, colocando em todas as redes sociais, as canais de televisão fazem questão de enfatizar toda vez que alguém que se diz pastor faz alguma coisa errada, e toda vez que tem alguma discussão, né? Que alguém aponta o erro do outro, e as pessoas ficam enfatizando, as igrejas brigando, não sei o que, o pessoal, principalmente catolicismo, tem usado muito isso, dizendo, esses protestantes eles são tudo divididos e tal, para poder dizer que a gente tem que voltar para lá, por causa da conduta de alguns irmãos que se preocupam mais com a disputa de estar certo ou errado do que com o reino de Deus. Então Paulo está chamando aqui dizendo, olha, nós precisamos nos preocupar em transmitir a mensagem de Deus. Porque Paulo está enfatizando aqui as divisões da igreja, o primeiro passo. Mas por que isso acontece? Quando nós chegamos no versículo 17, a gente vê que a proposição de Paulo é que justamente isso acontece por falta do evangelho. É falta de nós amadurecermos espiritualmente. É nós nos preocuparmos em crescer, em desenvolver, em transmitir a palavra de Deus. Por isso Paulo vai dizer, não me chamou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Cristo chamou a gente para brilhar. Cristo chamou a gente para ser destaque no mundo. Cristo chamou a gente para a gente ter uma igreja que todo mundo olha e fica com inveja. Cristo chamou a gente para poder a gente dizer, olha que igreja maravilhosa. Ele chamou a gente para que, como comunidade, a gente impactasse as pessoas, para que as pessoas pudessem ser transformadas. Então, não é muito o que nós apresentamos, porque quando a gente se preocupa como nós nos apresentamos, que é o que está acontecendo aqui em Corinto, muitas vezes o evangelho fica de lado, porque vai ficar de lado, porque Paulo vai enfatizar aqui justamente que o evangelho é o meu irmão também. E se eu não estou conseguindo isso, a gente precisa voltar, colocar o nosso joelho em oração e entender quem é que nós estamos seguindo. Entender as palavras de Cristo quando ele fala, olha, tenhamos o mesmo propósito, ser unidos de alma. Ele não quer dizer, seja todo mundo pensando a mesma coisa, ninguém pensa diferente. Mas ele está dizendo que nas nossas diferenças a gente aprenda a fazer cada um a sua função. Como numa receita, cada ingrediente tem um propósito, entende? Cada ingrediente tem um propósito. Eu me lembro uma vez o Senhor falando, serviu para ele, estava no café numa casa, serviram um pão lá, e ele tinha experiência com padaria, a pessoa fez um pão, disse, esse pão está muito gostoso, quem foi que fez? Aí, fui eu que fiz. Aí ele falou assim, irmão, na próxima vez, está maravilhoso o pão, só que na próxima vez,
você aumenta um pouquinho o óleo que você está usando, porque o óleo está com pouco gordura. Se você colocar um pouquinho mais, vai ficar melhor ainda. Eu acho interessante. Hoje, se eu for falar isso dá um trabalho. Porque aí você vai falar da pessoa, não gostou, está criticando o que eu estou falando. Mas o que ele está falando, você pode fazer melhor. Por quê? A ênfase que eu quero dar, cada ingrediente, ele tem a sua função em toda receita. Não adianta eu querer tirar alguma coisa. Aí eu gosto de brincar, eu vi falando com o Jânio. Segue a receita. Porque às vezes ela olha e fala assim, não, tem muito açúcar nesse negócio aqui, eu vou tirar. Ela tira açúcar. Não, tem muito óleo nisso aqui, eu vou tirar. A receita dela é tudo lá. Quando ela quer tirar o açúcar, quer tirar o óleo. Aí depois fica um negócio de cada coisa tem um propósito. Você tem que entender primeiro como é que funciona, depois você tira. Isso é porque eu aprendi isso com um professor de Milésio. Ele ensinando pregação pra gente. A primeira coisa que ele fez, ele deu um modelo lá dentro do colégio. Mas professor, eu faço de outro jeito. Eu não posso fazer de tal jeito assim, não. Professor, não. Você está aprendendo comigo aqui. Primeiro, você tem que aprender a fazer exatamente do jeito que eu estou ensinando. Depois que você conseguir fazer desse jeito, aí você modifica e faz do jeito que você quiser. Mas para você aprender direito, primeiro você vai fazer do jeito que eu estou ensinando. Então, na igreja, a gente precisa aprender isso. Como o povo de Deus, cada um de nós é como uma parte de uma receita. Cada um tem uma função, cada um tem um propósito. E a gente precisa trabalhar o quê? Não é trabalhar na mesma coisa. Porque se o corpo, todo mundo fosse pé, como é que a gente seguraria alguma coisa com a mão? Se todo mundo fosse mão, como é que a gente caminharia? Se a função do corpo é justamente a multiplicidade. Então, quando Paulo pensa é a mesma coisa, quer dizer, quando eu olho aqui e digo, eu vou sair aqui caminhando, vou subir pela rampa e vou pegar uma Bíblia que está na prateleira ali na frente. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar das minhas pernas, dos meus pés para poder me locomover. Eu vou precisar da minha mão para poder pegar. Eu vou precisar dos meus olhos para poder ver onde eu estou indo. Mas isso nós olhando a grosso modo. Se eu for pensar, para poder ir daqui para lá, eu preciso do ouvido. Você sabia que é no nosso ouvido que está o mecanismo que faz a gente ter equilíbrio? Por isso que algumas pessoas, ou quando tem infecção no ouvido, ou quando tem alguma doença que ataca essa parte, elas ficam zonzas. É por causa do problema do ouvido interno. Então, se eu não tiver ouvido, eu não tenho equilíbrio, eu também não consigo chegar lá. Então, todos esses organismos trabalham juntos, cada um fazendo uma função diferente, mas todos no mesmo propósito. Então, quando Paulo fala aqui, pensem a mesma coisa, quer dizer, a gente tem o mesmo propósito. Então, quando alguém está fazendo algo, eu não tenho que querer que ele faça do jeito que eu faço. Mas eu tenho que saber como cada um pode fazer para juntos nós estarmos alcançando o objetivo comum, que é a transmissão da palavra de Deus, para que as pessoas elas conheçam o Evangelho, para o crescimento da igreja, isso Paulo vai falar no capítulo 14, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Por isso Paulo fala, olha, eu já sei que há divisões entre você, não é bom que esteja assim. E para nós, devemos lembrar justamente isso. Não é bom que esteja assim. Eu não vim batizar mais, pregar a palavra de Deus e vim enfatizar. Não em sabedoria de palavra, quer dizer, não é do jeito que alguns acham assim. Por quê? É para que a cruz de Cristo ela não seja anulada. E às vezes é justamente aí que está o grande problema que nós enfrentamos com relação aos partidos modernos da igreja. É muito a ideia das pessoas de que as coisas têm que ser feitas do seu próprio jeito. Infelizmente, no nosso meio, na nossa igreja, nós temos alguns grupos espalhados pelo país e pessoas que pensam diferente. Eu cito alguns, por exemplo, existem aqueles que são chamados de neopuritanos, né? É um termo atribuído a uns tradicionais. Tem entre esses alguns que não gostam nem de corinos, né? Eles, às vezes não gostam nem de hinos, eles cantam só os salmos, são muito restritos em algumas coisas. Há outros que são muito liberais e a liturgia é muito aberta. E aqueles que são mais moderados, aqueles que gostam de um movimento mais, uma liturgia mais pentecostalizada. Você vai encontrar pessoas assim no Evangelho. Se você sair de uma igreja, como por exemplo, citando algum exemplo, a igreja presbiteriana de Santo Amaro, né, de São Paulo, acompanha eles na internet, a igreja
bem tradicional, lá está o presbítero Solano Portela, um nome conhecido na educação teológica. E saí de lá, fui para a 8ª igreja de Belo Horizonte, a igreja lá do Jeremias Pereira. É um salto completamente distante, você vai achar que tem duas igrejas diferentes. Ou você sai de lá e vai para uma das igrejas presbiterianas lá na região de Irecê, na Bahia, por exemplo. É outro culto completamente diferente. Mas, o que é que nós temos que fazer? A gente tem que entender que somos todo um, cada um. O grande problema é quando esses grupos eles começam a brigar entre si. Porque a briga ela não leva a lugar nenhum. A igreja ela se enfraquece. A gente tem que procurar homogeneidade. E, para mim, a grande beleza da igreja presbiteriana é justamente que a gente consegue conviver os grupos que são mais de um e outros que são mais de outro, e se comunicam muito bem. Eu fico feliz quando vejo alguns desses expoentes, por exemplo, em congresso e outras coisas, você vê que são completamente opostos na linha teológica das suas igrejas, mas sentam-se juntos, conversam, e você vê eles sorrindo. Eu mesmo tenho alguns colegas que são de linhas completamente diferentes. Eu tenho, inclusive, um colega de seminário que já não está mais na IPB. A gente brincava que ele era o pentecostal da turma. E acabou que ele saiu da IPB por isso. Gosto muito dele, é uma pessoa maravilhosa, mas que em termos de culto pensa completamente diferente de mim, mas é meu irmão. Se eu encontrar, sabe aquela amizade masculina, a gente tem 10 anos que não se vê. Se a gente encontrar, se abraça do mesmo jeito. E é o que nós precisamos buscar quando Paulo nos diz aqui. Não é para que essas coisas aconteçam entre vós. Amém?